Eu quero que você esqueça tudo que você acha que sabe sobre o Jake por alguns minutos, tá certo? Porque pra entender esse personagem de fato, não dá pra gente olhar pra ele como o cão mágico engraçado ou o parceiro de aventuras do Finn. A gente tem que olhar como uma série nunca olha, como um fenômeno. E todo fenômeno começa de uma pergunta simples. Simples, mas desconfortável. O que é o Jake? Não quem, tá? O que? Porque nenhum personagem de Hora de Aventura se comporta como ele, nenhum personagem existe como ele, e definitivamente nenhum personagem funciona como ele funciona. E é por isso que esse vídeo existe, para montar o dossiê final do Jake, unir origem, poderes, limites e resolver pela primeira vez o paradoxo que a série nunca explicou diretamente. Então, vamos do começo. Tem um episódio de Hora de Aventura que parece super simples, mas se você assistir com calma, ele denuncia tudo o que a gente vai falar sobre aqui hoje. É o episódio da Princesa Biscoito. Na trama, Finn entra no quiosque para resolver tudo daquele modo, de sempre, na pancadaria. Mas o Jake, ele senta, pede o leite, conversa, ouve a história da bolacha frustrada, que queria ser uma princesa, mas nunca pôde ser. Ao escutar isso, a princesa Juba ri do sonho dela, Finn, como sempre, nem liga, continua na porradaria, e o Jake continua só escutando. Mas em poucos minutos, ele faz simplesmente aquela bolacha viver o que ela nunca viveu. Por um instante, ela sente que é uma princesa de verdade, porque Jake fez o mundo mudar para ela. E aqui tudo começa a incomodar um pouco, porque a gente olha pro Jake e pensa, ele é só o cachorro preguiçoso, engraçado e meio burro, mas na prática ele dobra regras para salvar alguém, desobedece as próprias princesas, olha para a realidade de Yu e decide rearranjar os fatos. A gente já viu isso várias vezes em vários episódios diferentes, ele fazendo coisas absurdas, como se soubesse que o mundo é mais flexível do que parece. Isso aqui não é só na metáfora. Desde o começo da série, Jake é tratado como quase onipotente. Ele pode esticar, mudar de cor, de forma, de densidade, ficar minúsculo, gigantesco, virar um monstro, virar um barco. Cara, ele vira literalmente qualquer coisa. E não sei se vocês se lembram, mas quando ele perde os poderes naquele episódio da primeira temporada por conta da bruxa, ele prefere literalmente morrer a viver sem eles. Pensa comigo aqui um pouquinho. Se você tivesse um poder que resolve, 80% dos problemas da sua vida com um estalar de dedos, quanto tempo você demoraria para começar a agir como Jake? Alguém despreocupado, desligado, quase indiferente ao perigo? Porque querendo ou não, você consegue resolver tudo, quase tudo, com um estalar de dedos. Vamos pensar assim, Jake não é corajoso porque ele é um herói como o Finn é. Jake é simplesmente corajoso porque nada realmente ameaça ele. E se vocês pararem para prestar atenção de fato nos episódios, em algum deles ele chega na reta final de alguma aventura a um passo da recompensa de conquistar o que eles tanto queriam durante todo o episódio, mas simplesmente se vira e fala que não quer mais. Quem faz isso, cara? Quem desiste de um prêmio como se não valesse nada? A resposta é óbvia. Alguém que não precisa desse prêmio. Jake basicamente vive como alguém que já zerou o jogo. Pelo menos é assim que eu vejo ele, tá? Só que conforme a série avança, algo estranho começa a acontecer. Esse cachorro preguiçoso virou um pai, um irmão mais velho, virou um mentor. Ele continuava distraído, continuava fazendo as mesmas merdas de sempre. Mas aos poucos, a série começa a tratar Jake como outra coisa. Não só o coadjuvante cômico, mas como pilar emocional da série. E depois, cara, como algo bem maior que isso, um pilar estrutural. E é aqui que a nossa investigação vai começar de fato. Pra gente entender por que tanta gente começou a olhar pro Jake como uma entidade cósmica, a gente precisa primeiro passar por 3 pontos. A origem dele, os limites do poder e o jeito que ele manipula a realidade sem nem perceber. Então vamos começar do básico, tá? Sua origem, que cara, já vou adiantar, é bem estranho. Joshua, o pai de Jake, acaba sendo mordido por Warren Ampersand, uma criatura elástica, predatória e altamente inteligente. A mordida, supostamente venenosa, deveria matar o Joshua, só que ela acaba fazendo o contrário. Ela transforma o corpo dele num tipo de incubadora cósmica, e é daí que o Jake nasce. O filhote não sai de um ventre, não sai de um portal, não sai de uma mutação entre aspas normal. Jake sai literalmente de um buraco na cabeça do Joshua. Jake não é só um animal mágico, como a gente vê. Jake é um híbrido entre matéria terrestre, Joshua, e a matéria extradimensional, Warren. Ou seja, o Jake não é só mágico, ele é filho de um predador de energia cósmica. Mais tarde, muitos episódios depois, quando Warren volta e engana Jake para levá-lo para seu, entre aspas, planeta, a coisa fica um pouco séria. Porque quando ele chega nesse planeta, a gente vê uma civilização gigante, prédios, habitantes, até um museu em homenagem ao Jake. Tudo parece incrível à primeira vista, mas é aí que a gente descobre algo perturbador. Aquilo não era um planeta, tá? Tudo aquilo era o próprio Warren, um corpo elástico em escala planetária, criando prédios, pessoas e espaços a partir de si mesmo. E o mais surpreendente, cara, é que tudo que esse cara faz, o Jake também
também consegue fazer, tá? Não na mesma escala imediatamente, ele não consegue criar um planeta que nem o Warren criou, mas segue o mesmo tipo de lógica. Para vocês terem uma noção, no episódio Tudo é Jake, quando ele é ferido e vai para dentro de si mesmo, acaba encontrando o mundo inteiro feito do seu próprio corpo. Ruas, prédios, pessoas feitas da carne elástica dele, vivendo numa sociedade dependente do Jake existir. Entendeu? É basicamente a mesma coisa, numa proporção um pouco menor. E aí vem uma pergunta. Se Jake consegue criar, manter e colapsar o universo interno inteiro, qual o limite dele? E por ironia do destino, existe um episódio chamado O Limite, onde Finn e Jake se amarram numa árvore e entram num labirinto. Jake se estica tanto que fica um fio, quase morrendo, até que finalmente alcança o centro e pega a recompensa que eles estavam atrás. Ali a série estabelece um limite. A gente poderia parar e dizer que pronto, esse era o limite que ele conseguiria se esticar, só que não é. Esse é o limite naquele momento da história, lá no começo. É como se a gente medisse o limite do Goku com o Super Saiyajin 1 e fingir que aquilo vale pro restante da série, lá pro final. Não é assim que as coisas funcionam. Conforme Jake amadurece, não é só o corpo dele que muda, é principalmente sua mente. E é aqui que entra a nossa teoria mais perturbadora. O verdadeiro limite de Jake não é físico, é mental. O corpo dele só alcança até onde a imaginação dele consegue empurrar. Então basicamente o poder dele se limita a isso. Se ele consegue imaginar, aquilo acontece. No episódio Sonho de Dia Chuvoso, Jake tá lá só brincando, imaginando histórias dentro de casa para passar o tempo durante uma chuva de facas que tava tendo lá fora. Mas em um certo momento, o desenho deixa de ser só faz de conta e começa a aparecer com alteração real no mundo. Ele consegue criar uma lava no chão que realmente queima Finn. Ele para a chuva de facas lá da ponte. Ele dobra o cenário como se estivesse editando o mundo num software. Esse poder dele é absurdo. E não é só nesse episódio que isso acontece. Em vários outros, a mesma coisa acontece. O mesmo poder aparece. Agora, conecta isso com uma outra coisa importante, um outro ser importante, Prisma. Prisma, como a gente já sabe, é uma das entidades mais poderosas de Hora de Aventura. Ele existe numa sala fora do tempo, e tudo que ele é, de fato, depende de uma coisa: um velho dormindo eternamente, o sonhador. A regra é simples, enquanto o velho sonhar, Prisma existe. Só que, cara, quando o velho morre, Prisma desaparece. E o universo não pode viver sem Prisma. Então qual o plano para trazer Prisma de volta? É simples, botar o Jake de um outro universo para dormir no lugar do velho. Jake assume a forma dele, entra num sono eterno e pronto. Do sonho de Jake, Prisma renasce. Pensa no absurdo disso. O universo literalmente precisa que um cachorro durma para uma entidade cósmica continuar existindo. E esse cachorro, por sua vez, é filho de um monstro que consegue simplesmente transformar o seu corpo em um planeta. Jake é o que exatamente? Ele continua sendo um coadjuvante engraçado ou um sonhador cósmico sustentando a realidade de U? Se a gente juntar tudo isso que vimos até aqui, a imagem que aparece não é mais de um cachorro mágico, é de uma entidade extradimensional que nasceu de um híbrido entre um humano e um parasita cósmico, consegue criar mundos internos com civilizações completas, sustenta com o próprio sonho a existência de uma entidade como o Prisma, manipula a realidade quando sua imaginação quer, se estica até dimensões absurdas sem nunca colapsar de verdade. Isso é absurdo, fala que não. Será que o Finn realmente é o protagonista aqui? E tem mais uma camada, tá? O tempo e a morte. Jake, como alguns sabem, é obcecado por profecias. No episódio Uma Nova Fronteira, ele sonha com sua própria morte no espaço, congelando ao lado de um homem banana. Finn, por sua vez, ao descobrir isso, tenta mudar o destino. Jake, por outro lado, tenta aceitar. Nesse episódio, ele dança entre os dois polos, deixar o universo fluir e forçar o universo a cumprir o script que ele viu, o sonho dele. É o medo de quebrar algo maior, medo de quebrar o ciclo, até mesmo o próprio multiverso. Outro detalhe sobre essa mesma camada acontece em Jake o Tijolo, quando ele vira um tijolo, literalmente. Ele passa décadas preso numa parede, esperando o momento exato em que uma casa vai desmoronar. Ele quer estar lá, consciente quando o ciclo terminar, como se a mente dele estivesse ensaiando aos poucos a ideia do fim, do ponto final. Entretanto, toda vez que ele chega perto disso, de descobrir o que acontece no final das coisas, no final da vida, no final de qualquer coisa, a narrativa do episódio dá um jeito de mostrar que o fim nunca é o fim de verdade. É só a forma sendo mudada, entende? Deixa eu tentar explicar melhor, isso aqui é meio difícil de compreender. Existe um momento em específico em Hora de Aventura que, pra mim, é o mais importante da história do Jake. Não por ser épico, não por contar algo do passado, não por ser triste, mas porque é cirúrgico. E ele aparece no episódio Abstrato. E se você olhar com atenção, esse episódio explica tudo. Não de um jeito didático, mas de um jeito filosófico, uma resposta escondida dentro de uma metáfora. Então, vamos direto pro ponto aqui. Nesse episódio, Jake acorda azul, bizarro, meio deformado. O mundo trata ele basicamente como um outro Jake. Ele entra em crise e começa a se perguntar se ele tinha mudado tanto por fora, esteticamente, será que ele ainda é ele? Para resolver esse mistério, ele acaba encontrando Germain nos seus sonhos, pintando quadros abstratos. E houve uma coisa que fecha o arco de Jake melhor do que qualquer outra frase da série. As formas mudam, mas eu continuo aqui. Se eu reconhecer a forma da minha alma, eu fico bem.
Jake entende finalmente que ele não é só um corpo elástico. Ele é basicamente a consciência que usa esse corpo. O corpo dele pode se transformar em cão, tijolo, estrela, monstro azul, o velho dormindo, um deus, se ele quiser. Tanto faz. O importante é que a alma dele continua. E é aqui que nossa teoria fecha no ponto assustador. Se o multiverso depende de entidades como o Prismo para continuar se organizando, e se a existência do Prismo depende do sono do Jake, então Jake não é só parte do universo, ele é literalmente um pilar de estabilidade do próprio multiverso. Um deus de fato, que tecnicamente poderia expandir o próprio corpo até o tamanho de um planeta, criar sociedades completas dentro de si, sonhar com realidades inteiras, moldar leis físicas com a imaginação. Mas não, mesmo tendo todos esses poderes, os poderes de basicamente um deus, ele escolhe cozinhar bacon por fim, brincar de pai meio irresponsável, jogar joguinho de cartas, dar coroas de papelão pra bolachas tristes. Jake é de fato um deus, a gente não pode negar isso mais. Mas talvez ele também seja o tipo mais perigoso de divindade, um deus que se recusa a ser deus. Ele não treina seus limites, não tenta absorver a vitalidade dos filhos como o próprio Warren faz. Ele não foi criado para ser um herói como o Finn. Ele não foi criado para ordenar as realidades como o Prismo. Ele é um cara normal. Ele aceita envelhecer, aceita morrer, aceita que o mundo siga sem ele. Jake é um deus que tem poderes de Deus, mas se recusa a ser Deus. E isso explica outro detalhe bizarro. O mundo de Hora de Aventura nunca tratou Jake como uma deidade. Ele tem poderes, mas não tem culto, não tem religião em volta dele, porque ele mesmo não se percebe assim. E se a mente dele é o que define até onde a realidade vai, se ele tem poder de controlar essa realidade, então o mundo só enxerga o que ele permite que o mundo veja. Vocês estão entendendo a minha lógica? É meio bizarra. Pra Jake acaba sendo só o cão mágico, mas pra gente que tá olhando de fora, conectando tudo, ele é claramente mais do que isso. No final das contas, talvez o herói não seja só o garoto com a espada. Talvez o mundo inteiro esteja pendurado na mente sonolenta de um cachorro elástico que decidiu ser um pai, um irmão e um amigo, ao invés de Deus. E bem, essa é a minha resposta. Jake é isso. Ele é basicamente um deus de fato, tem a capacidade de moldar eventos universais, mas escolhe ser um cara comum, um cachorro comum no caso, né, na real. E bem, por hoje é isso. Aqui fica a minha loucura. Obrigado por você que ficou até aqui em mais um vídeo maluco. Se você gostou, curte e aperta o botão hypar se você tiver no celular, tá? Isso ajuda muito. E é isso. Fiquem bem, bebam água e eu te vejo em uma próxima. Valeu!